Oi, irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com os meus irmãos, que vá bem a sua saúde, como vai bem a sua alma, que Deus abençoe cada um. Eu queria compartilhar uma palavrinha hoje, que eu gosto de compartilhar palavras que me chamam a atenção, que falam ao meu coração. Talvez o momento que a gente passa, a gente gosta de ler e de estudar e de meditar. Então eu gosto de compartilhar com os meus irmãos as lições que eu pego para mim, em primeiro lugar, não é? Eu queria ler com vocês aqui em Eclesiastes 3, do 1 ao 7, diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Presta atenção nisso agora. Tempo de estar calado e tempo de falar. Eu quero me ater a esse versículo 7, segunda parte. Tempo de estar calado e tempo de falar. Sabe, Eclesiastes fala sobre coisas profundas do coração. É um livro que eu gosto muito de ler. Fala sobre o sentido da vida e como nós devemos perceber esse sentido da vida. Que às vezes nós vivemos nosso tempo tão apressadamente, tão ansiosamente, que nós lemos e não percebemos aquilo que a palavra diz, o sentido dela, né? Então, irmãos, eu acho interessante isso, tempo de estar calado e tempo de falar. É interessante, pensando em Jesus, porque Jesus usou o silêncio na sua vida. Muitas vezes ele não falou, ele ficou calado. Em muitas ocasiões ele ficou calado. E esse silêncio foi parte da sua vitória conquistada. E nós às vezes queremos tanto falar, porque às vezes nos sentimos injustiçados, entristecidos, acusados, desprezados. E às vezes nós queremos falar fora do tempo. Então, o silêncio de Jesus foi parte da sua vitória. Os inimigos debochavam dele quando ele estava na cruz. Desça da cruz, salva-te a ti mesmo. Mas Jesus se calou. Não era tempo de falar, era tempo de sofrer. E ele se calou. E o Filho de Deus se calou. E às vezes nós queremos falar fora do tempo. E falar às vezes além do que é necessário. Não esperamos o tempo de Deus. E nós precisamos refletir sobre isso, sobre o nosso falar demais, sobre a nossa defesa pessoal. As pessoas às vezes nos magoam, nos machucam, nos desprezam. E nós queremos falar fora do tempo. Eu acho muito interessante como nós somos tão pouco parecidos com o Mestre. Como temos pouco da índole de Jesus. Nós temos pouco da índole de Jesus.
Nós vivemos falando, ora atacando, ora nos defendendo, mas vivemos falando. Defendemos as nossas causas com tanto ardor, falando e falando e falando. Tempo de estar calado, estamos falando. Tempo de falar, estamos calados. Nós fazemos tudo ao contrário. Olha como o Salvador agia. Quando o trajado não revidava com o traje. Quando maltratado, não maltratava e não fazia ameaças. É muito difícil. Não é fácil. Porque a nossa carne, ela se sobrepõe. Ela quer se defender. Ela quer ter defesa própria. Ela esquece que aquele que está sentado no trono julga as nossas causas retamente, justamente. E às vezes nós mesmos queremos ter a nossa defesa e nós erramos, falamos. Mas Jesus entregava-se àquele que julga corretamente. Jesus seguiu pelo caminho da morte, calado, para que pudéssemos viver. E nós, às vezes, não seguimos calado, não. Nós saímos nos defendendo. Não seguimos o caminho da morte, queremos seguir o caminho da vida, não é? Que a nossa carne ama o caminho da vida, da exuberância, da beleza. Ninguém quer se humilhar como ele se humilhou. Ninguém quer se calar como ele se calou. Cada um de nós queremos ter nossa justiça própria. Eu falo mesmo. Eu preciso me defender. Não é necessário. O Senhor, para nos salvar, ele se calou lá na cruz. Ele podia ter falado tanta coisa. Ele era o Filho de Deus, do Deus vivo. E nós não podemos seguir nenhum outro caminho diferente daquele que Jesus seguiu. Esse é o caminho de morte. Mas nós queremos ter vida. Nós não queremos seguir renunciando, amando, perdoando, sofrendo, calando. Não, nós temos a nossa justiça própria, afinal de contas, não é? Nós temos a nossa justiça própria. Eu sei me defender. Olha, mas o espírito, a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Mas o espírito tem que ganhar da nossa carne. Nós sempre queremos nossos direitos. A carne ataca, mas o espírito tem que se calar. Aqueles que são de Cristo devem ficar calados. Aqueles que conhecem, que têm intimidade com o seu mestre, devem se calar. Porque o mestre está vendo, nada fica oculto diante dos seus olhos. Ele está vendo o que você sofre, o que o outro faz, o que você sofre injustamente, ele está vendo tudo isso, ele está vendo. Mas quando você se cala, ele age. Quando você fala, ele não age, porque você tem a sua própria justiça. Então, mesmo diante das piores injúrias, das piores injustiças que nós sofremos na nossa vida, Deus julgará. Aprenda a se calar. Chore aos pés do Senhor. Ele sabe, Ele conhece os porões da sua alma. Ele conhece mesmo que você não fale aquilo que injuria a tua alma, aquilo que te faz sofrer, a indiferença, o desprezo, as mentiras, as injustiças, as calúnias, os ataques. Ele sabe tudo, e Ele sabe quando seu coração chora, mesmo que seus olhos não vertam lágrima. Ele sabe, e Ele julgará. Tudo isso está diante do Senhor. Mas aqueles que vivem na carne se exaltam e falam, se defendendo. Jesus não falava muito aos seus acusadores. Você quer ter ele como exemplo?
Ele não falava muito aos seus acusadores. Ele falava do Pai. Ele era mais, porque Jesus achava mais prudente se calar do que falar. Isso é sabedoria. Então, irmãos, nós temos que trabalhar esse silêncio de Jesus em nossas vidas. Nós temos que trabalhar, deixar Deus trabalhar esse silêncio em nossas vidas. Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios para eu não pecar contra ti. Senhor, olha os meus pensamentos, me ajuda. Senhor, que eu fique de boca calada, de coração sangrando, não tem importância. Amanhã pode ser um novo dia. Para nós, para você, meu irmão, para mim, pode ser um novo dia. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Até tempo de abraçar e deixar de abraçar. Tempo que você gosta muito e tempo que você não se importa mais. Há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Nós só temos que orar e ficar em silêncio diante das injustiças, das injúrias, dos maltratos, dos poucos casos. É no silêncio que Deus trabalha por nós. Isaías 53, 7. Olha o que diz, que coisa linda. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Ele podia abrir a boca, ele era Deus. Ele podia pedir aos anjos, ele podia falar, eu sou o Filho de Deus. Ele preferiu se calar, mesmo quando foi levado diante das ovelhas, diante dos seus tosqueadores, como ovelha muda. Ele não abriu a sua boca. Jesus só abriu a boca na cruz para gritar em alta voz, está consumado. Esse foi o grito que ele deu de vitória. O seu silêncio ganhou essa vitória. Sabe? Soou poderosamente mais forte que toda a humilhação que ele sofreu. Foi a vitória final, o gran finale, para que hoje fôssemos livres. Tudo tem seu tempo. Está sendo entristecido? Está sendo humilhado na sua casa, entre os seus parentes, na igreja, entre os seus irmãos? Está sendo humilhado? Está sendo desprezado? Sabe, irmãos, a velhice traz algumas coisas para a gente. Desprezo, pouco caso. Não temos lugar mais em muitos lugares. E a Bíblia diz o contrário, que os velhos são sábios. Mas os homens, os chefes, os líderes, acham que os velhos não servem para mais nada. A não ser para algumas coisas que são boas, que não aparecem, que não tem muito valor espiritual. Aliás, nenhum. Mas eu quero te dizer que tenha paciência. Nossos nomes estão diante de Deus. E o Senhor diz, aquele que se humilha, Deus exalta. Pode não ser na terra, pode ser lá no céu, diante dos santos anjos. Não sei. Mas o Senhor um dia vai mostrar a diferença entre o humilde e o soberbo. O Senhor abomina o soberbo, mas o humilde Deus exalta. Tenha paciência. Está sendo humilhado de alguma forma? Tenha paciência. Jesus esperou todo o tempo, sofreu tanto para dar o brado de vitória. Está consumado por você, por mim. Espere um pouco, talvez você não grite está consumado, mas você grite, glória a Deus. Deus é bom. Entendeu, irmão? Entendeu, minha irmã?
tudo tem seu tempo, de calar e de falar, de gritar a vitória que vem do nosso Senhor Jesus. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E às vezes o Senhor trata conosco. Deixou Jesus ser humilhado, e você é quem? Você acha que você é tudo? Você é alguma coisa? Eu? Não. As nossas injustiças são como trapos de imundície, por mais que nós façamos. Nós somos pó, carne. Mas permita que o teu espírito sobrepuje a carne. A carne tem vontade de falar, brigar, estapear, mostrar os nossos direitos, que às vezes estamos certos. Faça isso não, deixa por conta do Senhor. Deus trabalha por nós no turno da noite. Às vezes nós não percebemos, mas há tempo de humilhar e tempo de exaltar também. Talvez estejamos passando por tempo de humilhação, mas teremos o tempo que o Senhor olhará para nós e nos dará a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Há aguilhões que ferem a nossa carne, mas há bálsamo de Gileade para nós. Em nome de Jesus, querido, tenha paciência. Fecha a tua boca, não fale. Chore, não fale. Deixa Deus agir. Ele nos ama. Com esse amor aí está consumado. Amém, minha amada. Amém, meu irmão. Levante tua cabeça. Ore. Busque. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus seja louvado na sua vida em todas as coisas. Glória a Jesus.